Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Amados, durante 2 meses a gente foi muito abençoado com um tema chamado O Nome de Jesus. Quantos se lembram? Deus, através do nosso pastor, trouxe para nós um ensino poderoso, maravilhoso, que fomos muito abençoados. Deixa eu abrir aqui. E está lá gravado, está no YouTube, né? E aqueles que puderem, dêem uma olhadinha. Essa mensagem, ela abençoou muito a minha vida. Tenho certeza que abençoou também a vida de vocês. E dentro dessa mesma linha de pensamento, o Senhor me deu uma palavra a respeito de que nós somos um com Cristo, amém? Então, tudo que Ele é, nós somos. A Bíblia diz que nós somos como Ele é aqui nesse mundo. Então, nós temos o nome de Jesus, nós temos o sangue de Jesus, nós temos a natureza de Cristo e nós temos também a mente de Cristo, amém? Diga, eu tenho a mente de Cristo. E eu estava orando, pedindo uma palavra, né, para ministrar para nós nessa noite, que eu sou o primeiro a ser abençoado com essa palavra. E o Senhor me deu esse tema, que é acessando a mente de Cristo. Você pode repetir comigo? Diga, acessando a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. Então nós podemos agora pensar como Cristo pensa, falar como Cristo fala e ter atitudes que concordam com essa mente que nós temos. Amém? Então, é importante a gente entender as coisas de uma forma espiritual, porque não somos mais naturais. Éramos naturais antes de nascer de novo. Ao nascermos de novo, nosso espírito foi recriado. Amém? Nosso espírito foi recriado, o Espírito Santo veio habitar em nosso coração e a Bíblia diz que nós passamos a ser novas criaturas. Quem está em Cristo, tem alguém aqui em Cristo? É nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas por termos andado muito tempo no mundo, distante de Deus, por causa do pecado original de Adão, nós perdemos aquela comunhão que nós tínhamos lá no Éden foi perdida. E o homem passou muito tempo no Egito, muito tempo longe da presença, então o homem ele perdeu a forma de pensar, que é a forma de Deus. Mas ao nascer de novo, agora o Espírito Santo veio habitar dentro de nós e ele é o agente dessa nova natureza que nós temos. Amém? Não somos nada sem o Espírito. Jesus disse, eu vou, mas vou mandar o outro Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vocês conhecem. Ele fica em vós e vai ficar com vocês para sempre. Diga, para sempre. O Espírito Santo não sai quando eu peco, não sai quando eu erro, não sai quando eu paro de orar, ele está sempre dentro de nós. Agora, o que nós precisamos é não extinguir, a Bíblia diz, não extingais o Espírito. Ou seja, nós devemos aguçar o Espírito. E nesse aguçamento, uma das coisas que acontece, entre muitas, uma das coisas que acontece é a mente de Cristo sendo aberta. Você começa a entender as coisas de uma forma diferente. Amém? Não mais de uma forma natural. Passamos a enxergar as coisas como Deus enxerga. Então eu queria, para começar, em 1 Coríntios, no capítulo 2, vamos ler a partir do, André, por favor, a partir do 6. Essa carta Paulo escreve a uma igreja chamada Igreja dos Coríntios, uma igreja que deu muito trabalho a Paulo, muito trabalho a Paulo. Paulo chamava eles, considerava eles como meninos, porque era uma igreja que tinha os dons, tinha o mover do Espírito, mas havia muita bagunça, muita confusão, havia partidarismo dentro da igreja, ou seja, era uma igreja menina, era uma igreja carnal. E Paulo escreve essa carta para trazer alguns conselhos para eles, para voltar eles à essência, amém? Nós temos uma essência, Deus quer que a gente ande nessa essência, e essa essência é a essência de Cristo, amém? Então o Espírito Santo quer nos ensinar, irmãos, a ter atitudes diferentes, a falar diferente, a ter um mover diferente, um posicionamento diferente. Isso só vem através dessa mente, que é a mente de Cristo, amém? Esse entendimento é algo que abre nossa mente e a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente. Por isso que Paulo escreve também aos Efésios, para que os olhos sejam abertos, olhos iluminados, amém? Olhos iluminados para enxergar. Uma mente iluminada, a mente é uma mente aguçada para entender as verdades espirituais. Porque não podemos entender nada das coisas de Deus de uma forma natural, irmão. A Bíblia diz que o homem natural, o homem carnal, o homem que não nasceu de novo, ele não pode compreender as coisas de Deus porque elas são reveladas espiritualmente, amém? Mas a Bíblia diz que Deus nulo revela pelo Espírito. Então, a partir do versículo 6, diz assim:
Acompanha comigo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Diga, está falando comigo. Não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Existe uma sabedoria, irmão, humana, que para as coisas espirituais ela é inválida. Não tem proveito algum. Amém? É muito bom a gente ter um conhecimento secular, mas para as verdades espirituais ela é nula. Por isso que Paulo pegou todo o currículo que ele tinha e disse, olha, eu deixo de lado para compreender Cristo e o poder da sua ressurreição. Amém? Então, somente através de uma vida em Deus é que a gente começa a entender essa nova natureza. Não é de uma forma natural, porque é impossível um homem entender como é que 5 pães e 2 peixes dá para alimentar uma multidão de mais de 10 mil pessoas. Entendeu? Então, para a gente conhecer o milagre de Deus, as coisas de Deus, a gente só conhece pelo Espírito. Amém? Com a mente de Deus. Então, quando a gente fala de milagres, milagre é coisa que não se explica. É algo que a gente crê. Amém? Por isso que a gente somos da fé. Diga, eu sou da fé. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que para a gente entender essas coisas, Ele não deu, além de nos dar o Espírito, Ele ainda nos deu uma medida de fé, para que a gente possa discernir as coisas espirituais. Amém? Discernir aquilo que nos foi dado gratuitamente, porque tudo isso que nós pregamos e ensinamos é aquilo que Cristo fez por nós lá na cruz, e que nos foi dado gratuitamente. Amém? Não precisamos pagar nada, não existe preço, pagar o preço para a salvação. Não, o único preço, se a gente pode dizer assim, é nos gastar em Deus. Amém? Eu não pago o preço para receber, para ser abençoado, porque eu já sou abençoado. Digo, eu já sou abençoado. Efésios 1:3 diz que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção. 1 Pedro diz que tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado gratuitamente. Então, nada que a gente faz é para ser abençoado, porque nós já somos abençoados. Amém? Então, tudo que a gente possa fazer no âmbito espiritual é para a gente entrar mais nesse lugar em Deus. Entrar nesse lugar que nós já estamos, porque nós já estamos assentados com Ele, nas regiões celestiais. Amém? Nós já temos essa natureza de Deus. Então, quanto mais eu me envolvo, o André falou há um tempo atrás, sobre as práticas espirituais. Quantos se lembram? Quanto mais eu me envolvo com as práticas espirituais, mais essa mente de Cristo ela é aberta, esse entendimento, essa revelação de quem eu sou em Cristo, do que eu tenho em Cristo, do que eu posso em Cristo. Então, quanto mais eu oro em línguas, quanto mais eu tiro um tempo de meditação na palavra, quanto mais eu vou para os grupos de unidade, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu coloco um louvor, uma adoração, quanto mais eu começo meu dia rendendo ações de graça para o Senhor, mais essa vida em Deus, essa natureza em Deus, que é a minha, essa mente de Cristo é aberta. Amém? E você vai se pegar automaticamente com esse envolvimento, dizendo palavras de amor. Você vai ver automaticamente que o medo já não encontra lugar na sua vida. Você começa a andar em fé. Você começa a ter atitudes diferentes. É um comportamento daqueles que têm essa mente, de que têm essa natureza. Amém? Então o crente ele tem que se comportar diferente. Não podemos andar como o mundo anda. Um comportamento do mundo, essa sabedoria do mundo aí que o mundo dá e mostra que a gente pode viver por ela. Nós não podemos viver, porque o nosso viver é Cristo. Amém? Paulo disse, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Então, ele está dizendo aqui que falamos a sabedoria de Deus em mistérios, outrora oculta, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguém aqui ama o Senhor? Então existe algo que Deus tem preparado para nós, irmão. Existe algo, existe profundezas em Deus, existe grandezas de Deus que Deus quer nos revelar. Existe uma maturidade que Deus quer nos levar para essa maturidade. Uma sabedoria que você vai se pegar dizendo palavras, dizendo conselhos, Deus vai te dar habilidades que você não tinha. Tudo isso vem através dessa mente, daquilo que Deus tem preparado para nós, que o amam. Nós somos filhos, e como filho, Deus tem o melhor dele para nós. Amém? O melhor de Deus é para os filhos. Amém? O melhor de Deus é para seus filhos. Você podia dar um glória a Deus por isso. O melhor de Deus é para você, para a sua família, para seus filhos. Seus filhos são benditos. O melhor de Deus é para a sua vida, para o seu casamento. Um casamento abençoado. O melhor de Deus é para as suas finanças, uma finança abençoada. Amém? Deus quer nos abençoar, irmãos. Deus quer que a gente prove dessas bênçãos.
dessa grandeza que Ele tem para nós. Amém, irmãos? Aleluia. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até as profundidades de Deus. Então o Espírito Santo pega as coisas de Deus e traz para nós. Pega as revelações de Deus e traz para nós. As direções de Deus, os planos que Ele tem para nós, Ele vem e traz ao nosso coração. Por quê? Porque estamos envolvidos com Ele. Mas não tem como Deus, Ele revelar essas coisas se nós não nos envolvemos com as coisas espirituais. Não temos desejo nas coisas espirituais. Não podemos ter, irmãos, perder o desejo pelas coisas espirituais. Um cristão, quando ele perde o desejo para as coisas espirituais, fica difícil para Deus ele manifestar a sua glória na vida dele. Amém? E Deus quer se manifestar, mas Ele quer se manifestar na vida dos famintos. Deus procura os famintos. Deus procura o Espírito Santo, ele que prescruta o coração de Deus, Ele está procurando na terra, olhando os filhos sedentos para que Ele possa derramar água. Por isso que Jesus disse, quem tem sede, vem e beba. Alguém aqui tem sede? Vem a mim, beba. Porque quem crê em mim, do seu interior, rios de água viva fluirão. Quem crê em mim, vem e beba. Sem dinheiro, venha e coma de graça. Porque eu tenho fontes para saciar. Essa sede que nós temos, irmãos, dentro do nosso coração, ela só pode ser saciada por Deus. Essa água aqui, ela tem somente o poder de saciar a nossa sede por alguns minutos. Mas a água espiritual, a água que Deus dá, ela traz uma paz. Ela traz alegria. Ela traz força para a nossa caminhada. Amém? Então precisamos pedir, Senhor, dai-me de beber. Aquela mulher lá no poço, lá de Samaria, quando Jesus falou sobre ela algumas verdades, ela disse para Jesus, Senhor, dai-me de beber dessa água, que eu não quero vir aqui mais para estar tirando dessa água, não. Ela começou a compreender de uma forma espiritual que aquela água ali era uma água natural, que não saciava a sede dela, as dúvidas dela. Mas a água que Jesus estava dizendo, que estava oferecendo a ela entendeu que se ela bebesse, nunca mais ela teria sede, medo, dúvida. As incompreensões dessa vida nunca mais ia vir sobre a vida dela, porque ela ia se sentir amada. Ela se sentiu tão amada, ela se sentiu tão cuidada pelo cuidado de Jesus, que ela saiu ali naquele lugar ali, começou a gritar para todo mundo, chamar, venham ver, venham ouvir o que eu ouvi. Esse homem não pode ser natural, ele me disse coisas que só eu sabia. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo sabe coisas tão profundas do coração de Deus que Ele quer trazer para nós. O Espírito Santo, com essa mente de Cristo, Ele quer tratar com feridas na nossa alma, que ainda está lá enraizada, ainda está lá oculta, e muitas vezes a gente vai procrastinando, vai levando, mas existe cura em Deus. Existe um tratamento que só Deus pode dar. E esse tratamento vem nesse envolvimento com as coisas de Deus. Você vai se envolvendo em Deus, daqui a pouco você vai ver a sua alma sendo transformada, lavada, regenerada pela lavagem da palavra. A Bíblia diz que a lavagem pura da palavra, daqui a pouco aquele trauma do passado, aquele medo, aquela decepção do passado, ela é apagada. E Deus joga no mar do esquecimento. A sua mente, ela começa a ser renovada pela palavra e nunca mais você continua o mesmo ou a mesma, transformado em Deus. E uma alegria vai brotar. Uma paz vai brotar. Nunca mais você terá insônia. Nunca mais você terá medo. Porque o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, a Bíblia diz que Ele lança fora todo medo. E o medo vai dando lugar à paz, à alegria. E você vai se pegar tão confiante em Deus. Você nunca mais vai ter medo do amanhã. Porque o teu amanhã, Deus já passou por ele, já escreveu. Deus já conhece o teu amanhã. Talvez você esteja com dúvida do amanhã, como vai ser essa semana. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus já preparou uma semana de vitória para você, de bênção. Uma semana muito abençoada. Por quê? Porque você é filho. E Ele, como um bom pai, Ele cuida dos seus filhos. Agora, tudo que Ele quer é que você dê passos de vitória, passos certeiros. Pare de estar rodeando em círculos, atirando para todo lugar, tendo todo tipo de pensamento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque a Bíblia está dizendo, quem é de Deus, ele conhece a Deus e é guiado por Deus. Deus nulo revela pelo Espírito. O Espírito Santo vai começar a te revelar coisas, estratégias, o tempo certo, o que você tem que fazer, o que você não deve fazer, projetos que talvez você já tenha colocado no coração, esse projeto cai por terra e um novo projeto certo, um projeto que está no coração de Deus, começa a ser manifesto na sua vida. Amém? Semana passada, no nome de Jesus, quem estava aqui lembra que o pastor falou a respeito que esse nome, que é o nome de Jesus, é o nosso nome. Amém? Ele nos deu o seu nome.
E por nos dar o seu nome, ele quer que agora a gente comece a manifestar Cristo aqui nessa terra. E ele falou de um envolvimento também. E muitas vezes, eu me lembrei de algo que o pastor Miles Moore, já está com o Senhor, ele falava muito sobre isso. Ele dizia assim, que o lugar mais rico na terra é o cemitério, porque é lá que está enterrado sonhos, projetos, livros, canções, tantas coisas que Deus queria fazer na vida de pessoas, dos seus filhos, e muitas vezes os seus filhos nunca entenderam isso. Porque a gente só entende isso quando a gente começa a se envolver com Deus. Dá lugar ao Espírito Santo para ele nos guiar e nos ensinar em toda a verdade. Jesus disse, o Espírito da verdade vai vos guiar e vos ensinar tudo por toda a verdade. Vai pegar o que está no coração de Deus e vai trazer para o seu coração. E o Miles Moore, ele também falava algo também que é muito pesado. Ele dizia, a maior tragédia do mundo é você ter sucesso em algo que nunca Deus te colocou para fazer. Então tem pessoas aí tendo tanto sucesso na vida, mas nunca foi o projeto de Deus para ele. Ganhando muito dinheiro, grandes invenções, mas nunca Deus quis que ele fosse aquilo. Para cada um de nós, Deus traçou um plano, irmãos, e esse plano dele é perfeito. Porque tem tantas pessoas que estão vindo dos seus trabalhos e quando chegam em casa se sentem tão infelizes. Porque se Deus te chamou para ser um médico, seja o melhor médico mais ungido do mundo. Se Deus te chamou para ser um engenheiro, seja um engenheiro de Deus abençoado e toque a vida de pessoas. Agora, não seja aquilo que Deus não te chamou para fazer. Não faça aquilo, porque isso é sucesso na coisa errada. Vai te trazer só frustração. Não entre em algo só por dinheiro, entre em algo porque é o desejo de Deus para você. E ali flua. É para ser Uber, seja o melhor Uber ali, abençoando pessoas. Seja o que Deus te chamou para fazer, irmãos, dê o seu melhor. Agora, se Ele não te chamou, deixa esses planos cair por terra e deixa Deus construir algo melhor, porque Deus ele quer nos prosperar, mas Ele quer nos prosperar da maneira dEle. Amém? Sabe por que isso é importante a gente entender? Porque dentro desse plano, vidas estão em jogo. Através desse plano que Deus tem para você, vidas serão tocadas, abençoadas, transformadas. E é maravilhoso, irmãos. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo só no âmbito espiritual, tem que ser um pastor, tem que ser isso, aquilo outro. Não. Aquilo que Deus te chamou, se está no coração de Deus, você vai ver que através disso você vai tocar muitas vidas. Uma professora que vai estar lá dando aula e abençoando muitas vidas. Um engenheiro, um médico, ungido, que vai não só tratar dos pacientes, mas vai ter uma palavra amiga, vai ter uma palavra de consolo, vai poder orar. Tem tantos médicos ungidos, irmãos, abençoados, tantos engenheiros abençoados, tantos motoristas de ônibus, quando você entra, é aquela alegria, porque ele está ali, ele sabe o propósito que ele foi criado, e ali ele é o melhor, e é abençoado ali, e faz as coisas com alegria, porque a Bíblia diz que tudo que a gente for fazer, temos que fazer como para o Senhor. Amém? Como para o Senhor. Passa, André. Você se alegra com essas verdades? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? O Espírito Santo. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. E esse Espírito está dentro de você, amém? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que nos foi dado gratuitamente. E quantos podem dizer amém? Deus enviou o Espírito para te ensinar o que foi te dado gratuitamente. A cura é sua, a alegria é sua, a paz é sua. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Você é ungido, você é abençoado, você é guardado. Você é o melhor de Deus, irmão. Você é amado por Deus. Quanto mais você conhecer o quanto você é amado, mais coisas vão cair por terra. Mentiras do diabo vão cair por terra. Quando ele disser, mas você fez isso, mas você fez aquilo. E você vai dizer para ele, ó Satanás, cala a boca, porque eu sou amada, eu sou amado, eu sou filho. O Senhor já me perdoou, eu não carrego mais essa culpa, porque Jesus já levou na cruz. Todo escrito de dívida seu já foi rasgado na cruz. E vou repetir, lá em Filipenses, Colossenses fala aqui, tudo aquilo que era contra nós, ele pegou e rasgou e cravou na cruz. E ele disse, está pago. E ele falou, está pago, está consumado, está feito. Amém? Aleluia! Mais um, André. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais. Diga, eu sou espiritual. Então você pode discernir, conferir o que é espiritual, o que é carnal, o que é da sua alma e o que é do seu espírito. O que é e o que não é. Você não precisa estar errando toda vez. Você só precisa se envolver com o Espírito para o Espírito Santo ele te guiar na verdade. Amém? Aleluia.
Ora, o homem natural, o homem que não nasceu de novo, não aceita. Tem uma versão que diz, não compreende as coisas de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aquilo que eu falei para vocês. Só conhecemos as coisas de Deus pelo Espírito. Amém? É pelo Espírito que nós conhecemos. Porém, o homem espiritual, diga, está falando comigo, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ninguém compreende, irmão, as loucuras que às vezes o Espírito Santo fala conosco, que só diz respeito a nós. Amém? Você não precisa estar dando satisfação para ninguém, porque Deus pode te pedir coisas que muitas vezes a sua mente ou pessoas podem dizer, isso é loucura. Mas seja guiado por Deus e vai dar certo. Amém? Aquilo que parece loucura para os homens é glória para Deus. Aleluia. Aleluia. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bota a mão na sua cabeça. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga, eu tenho os pensamentos de Cristo. Diga, eu posso pensar como Cristo pensa. Irmão, não precisamos encher a nossa mente de lixo, de bobagem, de medo. Você não precisa estar com pânico, com medo. Você precisa só renovar a mente com a palavra de Deus. Romanos 12, 1 e 2, André. Rogo-vos, pois, irmãos. Tem algum irmão aqui? Diga, está falando comigo? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, com esse mundo, com o modo de pensar humano, natural, mas transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, diga agradável e perfeita vontade de Deus. Então, somente com a mente renovada que eu posso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Então, eu preciso me renovar. Então, ao nascer de novo, irmãos, o nosso espírito foi recriado, mas a nossa alma e nosso corpo não. Por isso que devemos diariamente acessar essa mente de Cristo através das práticas espirituais para que possamos entender a nossa nova identidade, a nossa nova natureza, aquilo que somos em Deus. Amém? O diabo, ele treme ao nos ver, a nos ver andar em fé, a declarar a palavra, porque ele sabe que ele perdeu, que não tem mais lugar para ele. Mas toda vez que estamos cabisbaixos, reclamando, com medo, isso aí é um prato cheio para ele. Passamos a ser uma presa fácil para ele. Então, quando eu começo dentro do meu lar a xingar, a reclamar, a brigar, esse não é o Espírito de Cristo, irmãos. Esse não é o Espírito de Deus. Entrar num trabalho reclamando, viver reclamando, pegar o dinheiro e reclamar do dinheiro, eu ganho pouco, isso é uma mixaria, isso não dá para nada. Nunca diga isso, nunca faça isso. Eu só faço o que não presta, eu só faço besteira. Nunca diga isso, irmãos. Mesmo quando errar, começa a declarar, eu sou inteligente, eu sou abençoado, eu tenho a mente de Cristo. E são essas atitudes que vai fazendo com que a nossa vida seja iluminada, transformada, porque o caminho de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quantos podem dizer amém? Então você não é o seu erro, você é o que Deus diz que você é. Agora você não pode se apoiar nos erros para viver se diminuindo. Não se diminua, se eleve, porque você está valorizando a obra de Cristo. Porque toda vez que você diz, eu sou abençoado, eu sou amado, eu sou rico, eu sou sarado, eu sou curado, eu sou mais que vencedor, você está engrandecendo a obra da cruz. Amém? Porque a obra da cruz foi completa. Mas toda vez que você diz, não vai dar, estou com medo, não vai dar, Deus não me ama, eu sou um coitadinho, eu sou um miserável, você está diminuindo a obra da cruz. Como se ela fosse incompleta. Mas a obra da cruz foi completa. Amém? Nos abençoando em tudo. Você é abençoado em tudo. A Bíblia diz que você é abençoado a sua entrada, a sua saída. Tudo que você colocar as mãos é abençoado, porque você tem a mente de Cristo. Você tem o nome de Jesus. Então, nós somos Cristo aqui nessa terra. Tudo que ele tinha, nós aprendemos durante essas 8 semanas, ele deu à sua igreja. E quem é a igreja? Essas paredes aqui? A placa? Diga, sou eu. Nós somos a igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Amém, irmãos? Então, diga, eu já tenho a mente de Cristo. Diga, eu não vou ter, eu já tenho. Amém? Então, é acessar uma sabedoria. Quando eu acesso essa mente de Cristo, eu acesso uma sabedoria que não é humana, é pensar como Cristo pensa,
E o Espírito Santo é o agente dessa revelação, como eu falei. João, capítulo 16, versículo 13 e 14. O Espírito Santo, onde é que está o Espírito Santo? Diga, dentro de mim. Aleluia. João 16, 13 e 14. Isso. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, diga, ele já veio. Diga, ele já veio. Isso aí Jesus estava falando para os seus discípulos que quando ele fosse para a cruz, morresse, ressuscitasse, ia preparar um lugar, ia enviar o Consolador. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Isso é tão precioso, irmãos, saber que o Espírito Santo quer me guiar em toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Pega lá do coração de Deus e anuncia para você, e traz para você, e mostra para você. E ensina, capacita para você. Por isso que precisamos nos envolver com o nosso melhor amigo. O Espírito Santo precisa ser o nosso melhor amigo. E precisamos começar a praticar isso com coisas pequenas. Muitas vezes a gente perde algo dentro de casa, algo simples, e a gente fica lá procurando, às vezes, horas e horas e horas. Você já tentou falar assim com o Espírito Santo? Espírito Santo, onde é que está essa chave? Espírito Santo, onde é que está essa tal coisa? Você vai ver, irmão, se você acalmar a sua alma, ele vai lhe mostrar. Se você for fazer algo, você perguntar, Espírito Santo, como é que eu faço isso? Às vezes até uma comida que você não sabe, você está com vontade de comer, se você pedir, ele vai te capacitar a fazer. Vai te treinar, porque ele é o mestre em ensinamento, ele quer ensinar, ele quer nos capacitar. Amém, irmãos? Então você vai começar com coisas pequenas, pedindo, Espírito Santo, me mostra como eu faço isso. Espírito Santo, eu estou lá, indo lá resolver esse problema, como é que eu resolvo? Espírito Santo, como é que eu trato com meu marido essa questão? Ele está chegando e eu quero saber como é que eu falo com ele, com meu filho. Como é que eu peço perdão, eu fiz uma bobagem e não estou sentindo que eu preciso lá me retratar, como é que eu vou lá? Espírito Santo vai te dar, irmãos, a oportunidade, vai te mostrar a maneira. Amém? Porque ele é maravilhoso. Ele é o próprio Espírito de Deus. O próprio Deus, ele resolveu habitar dentro de nós. É Deus dentro do barro. Emanuel significa Deus dentro do barro. O barro somos nós. Temos um corpo de barro, um corpo que é pó. Veio do pó e vai para o pó. Mas Deus, na sua grandeza, no seu infinito amor, ele resolveu habitar dentro do homem. Não mais agora dentro de uma tenda, como era no Antigo Testamento. Numa tenda de couro lá, havia um lugar lá chamado propiciatório, havia uma arca da aliança, que era onde simbolizava a presença de Deus, e ali somente o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar e oferecer oferta pelo povo, pelo povo, uma vez no ano. Mas quando Jesus morreu, quando ele disse, está consumado, a primeira coisa que aconteceu foi o véu do santuário ser rasgado, de alto a baixo, dando acesso agora a todos nós à presença de Deus. Por isso que não precisamos de intermediário. Nós podemos entrar a qualquer hora, a qualquer momento na presença de Deus. Na realidade, nós já estamos na presença de Deus. Tomando banho, você está na presença de Deus. Fazendo sua comida, você está na presença de Deus. Dirigindo seu carro, você está na presença de Deus. Então, a presença de Deus não te deixa, se você já nasceu de novo. E o Espírito Santo não é aquele, como eu falei, que sai e entra, acertei agora, ele está bem comigo, errei, ele sai. Não, irmãos. Jesus disse que ele fica para sempre. Amém? Ele fica dentro de nós para sempre. E esse Espírito, ele quer nos ensinar coisas espirituais. Ele quer nos mostrar coisas, quer abrir nossos olhos espirituais. Por isso que é tão importante a gente se envolver com ele. E como eu falei, comece com coisas simples. Chega num culto, o Espírito Santo me ensina aqui, eu quero aprender a palavra, eu quero sair daqui melhor. O Espírito Santo me ensina a adorar, toda vez que eu estou adorando, minha mente pensa em coisas, começa a vaguear. O Espírito Santo me ensina a ser um adorador, e você vai se pegar daqui a pouco chorando, adorando ao Senhor. Se estiver lendo a palavra, o Espírito Santo me ensina aqui a palavra, você vai pegar ali um texto simples, e ele vai começar a te revelar a palavra, te guiando, te ensinando, te capacitando, porque esse é o papel dele. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele quer, para o mundo, ele veio julgar o mundo, mas para nós ele veio para nos ensinar e nos capacitar. Amém? Então, quando ele vier, ele vai nos guiar em toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então tem coisas que ele quer te revelar, que ainda vai acontecer. Ele não quer que a gente seja pego de surpresa. Amém? Porque quem é guiado por Deus não é pego de surpresa. O próprio Espírito ele vai testificando. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Ele começa a testificar de verdades espirituais, mostrar coisas que vão acontecer.
que não é para a gente fazer, que não é para a gente entrar, que Ele não quer que a gente sofra danos, que a gente tenha prejuízo. Deus não é Deus de prejuízo. Chega de prejuízo, irmãos. Comprar coisas que não é para comprar, fazer coisas que não é para fazer, entrar em coisas que não é para entrar, e depois ficar chorando, porque eu fiz isso? Perca de tempo. Deus quer que a gente acerte. Amém? Pecar é errar o alvo. Muitas vezes a gente peca porque a gente erra o alvo. Deus mostra um alvo e a gente está atirando em outro. Esse é o tempo de acertar, irmãos. E vou repetir. Chegou o tempo de acertar. Chegou o tempo de fazer gol. Deus não quer que a gente perca. Deus quer que a gente ganhe. Porque Cristo, Ele naquela cruz é como se Ele estivesse perdendo para que a gente ganhasse. Se fez pobre para que a gente seja rico. Estava nu para a gente estar revestido com a sua glória. Cristo foi Ele tomou o nosso lugar para que a bênção dele agora venha para nós. Ele foi maldito para que nós fôssemos benditos. Amém, irmãos? E Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esse é o papel do Espírito Santo. Anunciar verdades eternas. Mostrar o quanto a gente é amado. Mostrar tanta coisa boa que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente fica num lugar raso, sem entender essas coisas. E pensando que está bom assim, aqui está bom, esse mundinho aqui está bom. Quanto Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para nós. Deus tem coisas grandes para nós. Aquilo que o olho não viu, nem desceu ao coração do homem, a gente aprendeu aqui agora, a gente leu. É aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Você nem desceu no seu coração aquilo que Deus tem de tão grande e bom. Mas Deus quer revelar, irmãos. Eu é quem sei os planos que eu tenho ao teu respeito. Jeremias, coloca aí, 29. É acessar a mente de Cristo, é acessar um tipo de pensamento que não existe medo, que não existe falta, nem tem incredulidade. É pensar como Deus pensa ao nosso respeito. E sabe os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito? É esse aqui, ó. Jeremias 29. Aleluia. Diz, eu é quem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim, irmão, que você deseja? Não, essa vidinha aqui, tá bom aqui. Não, irmão, Deus tem muito mais para você. Porque quanto mais você recebe de Deus, mais pessoas são abençoadas. Quanto mais você recebe, mais você pode transbordar na vida de pessoas. Quanto mais você recebe essa mente de Cristo, a sabedoria de Deus, mais você pode aconselhar, não mais um conselho agora humano, mas um conselho dado por Deus para alguém, um conselho espiritual. Quanto mais você prospera, mais você pode abençoar o reino. Quanto mais você vive, tem crente morrendo antes do tempo, é dar prejuízo ao reino, irmãos. Tem gente morrendo antes do tempo, porque entrou em coisas, fez coisas que Deus nunca mandou fazer. Ai, gente, cheio de gente morrendo antes do tempo. Quando Deus quer dar longevidade de dias. Quando Deus quer nos abençoar muito, irmãos. Muito. Quer fazer o nosso nome grande. Deus quer fazer o nosso nome grande, a Bíblia diz. Porque é o nome de Jesus que é engrandecido. O seu nome é o nome de Jesus. Quando Deus quer fazer o nosso nome grande, é porque Deus quer fazer o nome dele grande. Deus quer se mostrar para as pessoas através de nós. Deus quer que a gente seja uma vitrine, que as pessoas olhem e vejam Cristo. Acho que você não entendeu. Quando sua família é abençoada, pessoas vão olhar e vão querer saber como essa família é tão abençoada, como esse povo é tão amado, quanto eles se amam, quando eu entro nessa casa eu sinto tanta paz. Não importa o quanto você ganha, Deus quer te fazer prosperar para que as pessoas possam ter dúvida. Como é que esse homem não tem um salário tão grande e é tão abençoado? Como é que esse homem passa às vezes por tanta luta, tantos problemas, e é sempre em paz, sempre alegre? Sabe o que é isso? É a natureza de Deus manifesta. É a mente de Cristo, é a vida de Deus. No qual onde você passa, você é esse rio que sai banhando, a Bíblia diz. As folhas não murcham e tudo quanto faz prosperará. Porque tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Então ele é como árvore plantada junto a ribeiro de água. Diga, está falando comigo? Salmo 128 diz, como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele é feliz será, e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa como videira frutífera, os teus filhos como rebento de oliveira. Isso é para nós, irmãos. Isso é promessa. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus já têm o sim e o amém. Por que não querer isso? Quando pegar uma promessa de Deus, que Deus está falando com a igreja, está falando com você, você diz, isso é para mim, eu quero isso para mim. Eu quero essa família abençoada. Eu quero prosperar na terra. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele se fez pobre para que a gente fosse rico. Prosperidade não é pecado não, irmãos. Pecado é avareza, é ter e segurar, querer esbanjar, querer pisar pelos outros, mas você ter para você abençoar a sua família. Claro que Deus quer te abençoar, irmãos, para você dar o melhor para seus filhos, um estudo digno aos seus filhos,
você vestir bem, comer bem. Isso é prosperidade. Prosperidade muitas vezes não é 1 milhão na conta, mas prosperidade é o que você quiser ter, comer, vestir, você ter. Isso é a verdadeira prosperidade. E em paz. Amém? E em paz. Um lar abençoado. Olhar para o seu corpo e não ter nada doendo. Nada em falta, nada quebrado. Diga nada doente. Diga nada em falta. E nem nada quebrado. Amém? Isso é o que Deus tem para nós. Um lar na rocha. Deixa o vento soprar. A casa que está na rocha não vai cair. Amém? Seus filhos, está na Argentina. Meus filhos são guardados pelo Senhor. O maligno não toca meus filhos. Meu filho está no trabalho, meu filho está na escola. Você não vai ficar com medo. Ai, meu Deus, o que é que vão fazer com meu filho? O que é que vão ensinar? Seus filhos são do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são benditos do Senhor. Os nossos filhos são como flecha na mão do arqueiro. Não tenha medo. Não tenha medo. Não, é meu marido, ele pode ser. O marido é ungido e abençoado. E ele vai andar no temor do Senhor e não vai olhar para mulher nenhuma. Vai amar só você. Você também é abençoada. Você só vai ter amor e prazer no seu marido. Isso é o que Deus tem para nós, irmãos. Ter prazer em estar na igreja, estar na comunhão dos irmãos. Não vim, eu tenho prazer, eu amo meus irmãos, eu amo meu pastor, eu amo meu ministério. Chega o dinheiro aqui, ó. Tem muita coisa para pagar, eu vou honrar com o Senhor. Eu creio, Pai, na tua palavra, que tua palavra diz, fazer prova de mim. E eu sei que você vai abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Não anda com medo. Quem tem a mente de Cristo não anda com medo, não anda em dúvida, não anda reclamando. Tem um louvor na sua boca. E vou repetir, tá? Isso que você não entendeu. Quem tem a mente de Cristo, quem carrega a natureza de Cristo, tem um louvor na sua boca. E o louvor não é, muitas vezes não é uma música. O louvor é gratidão. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Isso é o louvor a Deus. O melhor louvor a Deus é a gratidão. Obrigado, Pai. Sou tão amado. Sou tão abençoado. Eu sou tão abençoado. Você vai se pegar chorando, irmão. Chorando, agradecido a Deus. Meu Deus, como eu sou abençoado. Meu Deus, como você me cerca de bondade. A Bíblia diz de benignidade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada dia existe bondade, existe misericórdia, existe graça que nos cerca. E é isso que a gente tem que crer. Não começar os nossos dias com medo, pensando como será. Não, irmão, esquece como será. Já é. Está feito, está pronto. Isso é a mente de Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Então, receber ideias, estratégias, habilidades, respostas. Eu acesso a mente de Cristo através da minha mente espiritual, do meu homem espiritual. O homem é um espírito. Você não é isso aí que você está vendo. O homem é um espírito, possui uma alma e habita em um. Diga, eu sou um espírito. Diga, eu possuo uma alma, pensamentos, intelectos, emoções, entendeu? E habita no corpo. Quando eu nasci de novo, meu espírito foi recriado, acabou, está selado. A Bíblia diz que ele nos selou com o espírito. Mas a minha alma, que é a minha mente, ela tem que ser renovada a cada dia. Por isso que o grande campo de batalha é a mente. Já dizia a pastora Joyce Meyer, grande campo de batalha. Porque é na mente que o diabo vem com as setas inflamadas do maligno. Mas a Bíblia, ela nos ajuda, ela nos ensina a gente colocar o capacete da salvação. Ou seja, uma blindagem na nossa mente. Então, como é que eu blindo a minha mente? Pensando como Deus pensa. Filipenses 4:8, André, por favor. A blindagem da mente vem quando eu renovo a minha mente diariamente com a palavra e declarando, irmãos. A Bíblia diz, eu criei, por isso, 2 Coríntios 4:13. Não adianta só estar crendo, mas tem que falar. Porque quando eu falo, eu estou lançando palavras de poder ao ar, qual minha mente vai se renovando. Então, é importante a gente falar. Jesus ele nos ensinou que eu devo falar a minha montanha. Declarar, a montanha saia daqui e seja lançada no mar. E a Bíblia diz, tudo aquilo que eu falo, crendo, acontece. Palavras têm poder. Amém? Morte e vida está no poder da língua. Aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Então, usa a boca para abençoar, para falar coisas. Sou abençoado, esse é o melhor dia. Esse é o dia que o Senhor criou. Esse é o dia que você fez, que o Senhor fez. Vou pagar tudo, vou resolver tudo, o Senhor é comigo, o Senhor é minha força, o Senhor é minha sabedoria. A Bíblia diz que Ele se fez para nós, irmão. Justiça, santificação e redenção. Jesus se fez por nós, se fez para nós. Justiça, santificação e sabedoria. Amém? Então, o que pensar? Olha aí o que você deve pensar. Não pensa que agora os Estados Unidos vai taxar e não sei o quê, o combustível vai aumentar. Para de pensar isso, irmãos. Começa a pensar assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma de minhas necessidades. Aumentou o ovo, o pessoal começou a dizer, eita, agora ninguém pode comer ovo. Irmão, você vai comer ovo. Aumentou carne, você vai comer carne.
Você vai ter aquilo que você crê que vai ter. Se você crê que não vai comer ovo, não vai ter dinheiro para comprar carne, você não vai ter mesmo, não. Mas você tem que declarar, na minha casa não vai faltar, sobrará. Amém? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso, diga, pensamento. Diga, o meu pensamento tem que pensar a coisa certa. Se eu penso certo, eu falo certo, eu creio certo, eu ando certo. Se eu penso errado, eu falo errado, eu creio errado, eu ando errado, tomo atitudes erradas e depois está aí, ó, para resolver as coisas quando já está bagunçado é difícil, irmãos. Por isso que é preciso crer certo, falar certo. Você nunca viu Jesus falando errado, tendo medo. Em meio a uma tempestade, Jesus dormiu. Amém? Dormiu, descansou. Quando chegaram com um problema para ele, os discípulos chegaram e disseram assim, mestre, já faz diversos dias que esse povo está aqui conosco, e se a gente não despedir eles vão morrer de fome. É melhor a gente despedir eles para que eles vão e comprem comida. Jesus já tinha a resposta. Jesus já tinha a solução. Jesus disse, o que é que vocês têm? Senhor, só temos 5 pães e 2 peixes. O que é isso para essa grande multidão? São 5.000 homens, fora mulher e criança. Traga aqui. E trouxeram para ele 5 pães e 2 peixes. Por isso que é fé, irmãos. Não tem como explicar que 5 pães e 2 peixes dá para alimentar mais de 10.000, 15.000 pessoas. E deu, porque quando eu creio, dá. Quando eu creio, sobra. Quando eu creio, multiplica. Quando eu creio, é resolvido. Quando eu creio, o Senhor me incapacita. Mas é impossível. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Só por fé, irmãos, a gente agrada a Deus. Só por fé a gente crê que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso amigo, que Ele nos ama. Amém? Efésios capítulo 4. Já estou quase encerrando, irmãos. Mas você é o que você pensa. Amém? Você é o que você pensa. Efésios 4, 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então Paulo está dizendo aqui que eu devo me revestir desse novo homem. Eu devo me revestir dessa nova natureza, desse novo modo de pensar. Amém? Agindo diferente, crendo que tudo que Deus tem para mim vai acontecer. Deus quer que aconteça. Amém? Que o diabo não vai roubar, irmãos, não vai frustrar. Nossos sonhos não serão frustrados. Chega de o diabo estar frustrando a nossa vida, nossos sonhos. Chegou a hora de a gente se levantar em fé e começar a andar de uma forma diferente. A Bíblia diz que há uma grande expectativa até do mundo que os filhos de Deus se manifestem. Você sabia que o mundo ele cria uma expectativa que você se manifeste? Se levanta em fé e viva diferente? Porque através da sua vida, muitas vidas serão abençoadas. Amém, irmãos? Quantos querem ser um canal de bênção na vida de outras pessoas? Resposta. Você será resposta para outras pessoas. Você será aqueles que vai orar, abençoar pessoas, que vai suprir pessoas. Por isso que é importante a gente confiar em Deus. Então você é aquilo que você pensa. Provérbios 23, 7. Porque como imagina a sua alma, a sua mente, assim ele é. E ele diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então não adianta a gente declarar coisas, imaginar coisas, se a gente não crê com o coração. Temos que crer primeiro com o coração. Amém? Mas como imagina a sua alma, você é. Se você imagina pequeno, se você se imagina um fracassado, um derrotado, você não pode, irmãos. Você carrega Deus. Então, quem tem Deus, quem carrega Deus não pode se sentir assim. Você tem que se sentir mesmo uma pessoa muito abençoada, porque você é abençoado. Pessoa que tem Deus na vida é abençoado. Amém? Então, 2 Coríntios 10, eu vou encerrar com isso. Então, essa noite Deus nos trouxe aqui para quebrar paradigmas, fortalezas sendo quebrada. Você sabe o que é uma fortaleza? Você sabe o que é um sofisma? Sofisma é mentiras bem elaboradas que acreditamos ser verdade. Meu pai teve diabetes, então eu vou ter. Meu pai sofreu do coração, então eu vou ter. Dinheiro não traz felicidade. Quem foi que disse isso, irmãos? A nossa felicidade é Cristo, mas você ter dinheiro é bom para você abençoar o reino. Então tem tantas mentiras camufladas aí, como são meias verdades, são sofisma. E esse sofisma tem que cair por terra.
Não pode, um sofisma não pode tomar lugar da verdade. Amém? Eita, chegou julho, todo mundo gripa. Isso é um sofisma, isso é uma mentira. Você não precisa gripar quando todo mundo está gripado. Pegar uma doença porque todo mundo está pegando. Não, que na minha família... Não, irmãos, caia por terra todo argumento mentiroso do diabo. Amém? Que se estabeleça a verdade de Deus. Se estabeleça o que Deus tem para você, o projeto de Deus tem para você. Então, o que é uma fortaleza? São padrões também de pensamentos ou crenças negativas que se tornaram enraizados, está enraizado na mente da pessoa. Eu não sei falar, eu não sei, começa a criar argumentos, está ali enraizado dentro da mente, que eu não posso, eu não sei, eu sou tímido. Irmãos, Deus quer tirar a timidez de nós. Moisés disse, eu sou gago. E o Senhor disse para Moisés, Moisés, quem fez a boca do homem? Então, irmãos, Deus não precisa do seu intelecto, Deus só precisa de você. Que você coopere com Ele. Que você se entregue, que você confie. E a unção de Deus, a Bíblia diz que é essa unção que vai te ensinar, que vai te capacitar. Amém? Então, 2 Coríntios 10 diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Vírgula. Você está lutando com armas naturais para vencer algo que é espiritual. Não se vence coisas espirituais com coisas naturais, com coisas carnais. Não se vence nada em briga, irmão. Eu vou lá, vou resolver, eu vou dizer isso, eu vou... Não, irmãos. Para com isso. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus te capacitar. As armas da nossa milícia. Pessoas forçando o marido a parar de beber, a parar disso. Forçando um filho a fazer, a parar disso. Irmãos, conselho a gente dá. Mas tem algo que é só o Espírito Santo que pode ir no íntimo da pessoa e fazer a mudança. O que nós precisamos é crer, declarar, confiar, liberar palavras de bênção, ser Cristo, brilhar para que as pessoas vejam o brilho de Cristo em nós. Amém? Então, são armas espirituais. As armas da nossa milícia, as armas que nós militamos, não pode ser carnal, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofisma. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento a Cristo. Amém? Deus quer levar nossos pensamentos cativos a Ele. Cativos a Cristo, o pensamento de Deus em nós, a maneira de Deus pensar, a maneira de Deus falar, o modo de Deus agir, tem que ser o nosso, porque nós somos filhos de Deus. Amém? Então nós não podemos estar tomando atitudes carnais, na briga, na força, bravo. Lembre-se que o fruto do Espírito chamado mansidão habita em nós. Lembre-se que o fruto do Espírito chamado domínio próprio habita dentro de nós. Então não tem que estar tomando satisfação, brigando. Deixa a mansidão, deixa o Espírito de Deus, ele começar a fazer essa transformação. E tudo isso vem através da mente de Deus, a mente de Cristo. É a nossa mente, irmãos. Amém? Então, quando sua alma estiver perturbada, começa a falar para a sua alma. Você já tentou falar para a sua alma? Falar para você? Ó alma, por que está perturbada? Por que estás abatida? Ó minha alma, espere em Deus. Então, quando sua alma estiver perturbada, e agora o dinheiro? Você começa a falar, ó minha alma, espere em Deus, confie em Deus. O Senhor há de suprir, o Senhor há de agir. Deus já tomou a frente disso. E você se aquieta e Deus trabalha. Porque Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Quantos confiam aqui no Senhor? Então, queridos, nós podemos hoje, com essa nova natureza, conhecer, alinhar nossos pensamentos, alinhar a nossa mente à mente de Cristo. E Romanos 8, eu encerro com isso, Romanos 8, do 5 ao 7. Guarda essa palavra no teu coração. Começa todo dia a tirar tempo com Deus, entrar nas práticas, declarar, amar o Senhor, ter paixão pelas coisas de Deus. Você vai ver essa mente de Cristo, ela começar a ser aberta, você começar a entender coisas de uma forma diferente. Romanos 8, versículo 5 em diante, diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitar é pensar. Quem se inclina para a coisa da carne, ele pensa nas coisas da carne, mas o que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, pensa as coisas do Espírito. Porque o pendor ou a inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do Espírito traz vida e paz. Diga vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, por não estar sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Isso aqui não é uma palavra de condenação, irmãos. Isso é uma palavra de exortação em Deus para que a gente possa alinhar os nossos pensamentos. Pensar de uma forma diferente. Não está pensando bobagem, não está com medo do amanhã, medo de morte.
Você sabia que tem pessoas que têm medo de morte? A morte ela já foi tragada, irmãos. Se você está em Cristo, a morte para nós nem existe mais. A gente fecha o olho aqui, ó, e abre na presença de Deus. Amém? Então precisamos alinhar os nossos pensamentos, pensar pensamentos de grandeza, pensamentos de paz. A Bíblia diz pensamentos de paz. Em paz eu me deito e logo durmo, porque o Senhor faz eu dormir em segurança. Você não terá problema com sono, não terá problemas com medo do amanhã, com uma baixa estima, com o que os outros vão pensar de você. Quando você sabe quanto você é amado, você não está nem aí para o que as pessoas vão pensar de você. Você não precisa de aceitação humana. Você precisa saber que você é aceito por Deus, amado por Deus, cuidado por Deus. O Senhor é teu ajudador. O Senhor é teu pai. Você não tem nenhum Deus, você tem um pai, um amigo. Ele é teu amigo. E o Espírito Santo ele quer te ensinar essas verdades. Desde que você traga todo o pensamento cativo a Cristo. Todo o seu pensamento eu levo cativo a Cristo, a Bíblia diz. Você tem a mente de Cristo. Amém? Eu queria orar por você, curva a sua cabeça. Que você não saia daqui reprovado, mas saia daqui pensando de uma forma diferente. E eu, a partir de hoje, vou pensar diferente. Eu vou procurar e compreender o que Deus pensa de mim. O que Deus tem para mim. Me ver como Deus me vê. Me sentir amado como Deus me ama. Quando você se sentir amado, você vai ver que nada interessa do que as pessoas dizem, daquilo que fizeram. Para de estar se culpando pelo que fizeram com você. Pior fizeram com Jesus. Você lembra o que fizeram com Jesus na cruz? Qual foi o troco que Jesus deu? A paga que Jesus deu. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Libere perdão por aquilo que fizeram com você. E siga, irmão, siga em frente. Prossiga. Para de perder tempo remoendo coisas do passado. O passado ficou para trás. O importante é um futuro glorioso que Deus tem para você. Amém? Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por essa palavra. Declaramos agora que essa palavra, ela já entrou em nosso coração e ela não vai morrer. Nós vamos alimentar aquilo que nós fomos ensinados nessa noite, que é acessar a mente de Jesus, que é a nossa mente, que o teu Espírito, que você, Espírito Santo, possa cada dia nos ensinar, nos orientar, abrir nossa mente, que possamos ter a nossa mente iluminada a cada dia, para te conhecer como você nos conhece, Pai. Em nome de Jesus, declaramos cada mente aqui cativa. Todo pensamento contrário, todo pensamento pequeno, todo pensamento de acusação caia por terra agora em nome de Jesus. Que uma mente nova, uma mente renovada pela palavra, ela possa se manifestar dia após dia, a cada dia em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem aplaudir a palavra de Deus?